Bom, então, olá pessoal que está aí para nos assistir. Hoje eu trago a professora Ellen para conversar conosco sobre a obra Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, uma obra que volta, né, ao vestibular da UEL. Enfim, então, antes da gente partir para a conversa propriamente, eu gostaria de fazer uma breve introdução, uma situada no autor Camilo Castelo Branco, e dentro do período literário em que ele se encontra, mais especificamente, que é o romantismo. E bem, esse movimento ele começa em Portugal em 1825. Normalmente usa-se como marco a publicação de Camões, um poema épico escrito pelo Almeida Garrett. E o romantismo ele é essencialmente uma estética, de certa forma, de reação aos clássicos, né? Reação às normas, às regras, à rigidez do classicismo, cede lugar à liberdade de criação, ao gênio poético defendido pelo romantismo. Então, por exemplo, é nesse contexto que surge a forma romance, que é uma representação desse ideal de liberdade, né? O romance, como gênero, ele é marcado por uma mistura de outros gêneros literários, né? O que antes, para os clássicos, seria considerado uma aberração. A atitude romântica, propriamente, é uma atitude de introversão sentimental, né? O sujeito, o macrocosmos clássico, aquele universalismo clássico, cede espaço para um individualismo. A atitude harmônica, racional, cede lugar a um sentimentalismo exacerbado, a uma investigação introspectiva do eu. E durante essa atitude introspectiva, o romântico ele se depara ali com o eu, né? Com aquilo que é de mais profundo, de caótico, que é o sentimentalismo, que é a emoção. Como resultado desse confronto com esse interior caótico, surge o tédio, a melancolia, aquilo que a gente entende como o mal do século, de certa forma. Então, tendo em vista esse panorama geral, o que a senhora pode complementar para nós, professora? Boa tarde a todos que possivelmente ouvirão a nossa conversa hoje. Meu nome é Ellen, eu sou professora de literatura do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com o Lucas e com todos vocês. Espero que a gente consiga transmitir, né, mesmo que rapidamente, algumas informações básicas sobre o romance, e acho que é interessante essa forma como a gente está estruturando, que é com base na conversa mesmo, e pensando no que você acabou de falar, esse livro do Camilo Castelo Branco, ele é um livro bastante interessante, que embora ele seja colocado como um representante, assim, bem certinho do que é um romance romântico português, ele utiliza uma linguagem bastante irônica e, por vezes, satírica, né? Então, é curioso a gente pensar que ele é considerado um representante forte dessa literatura romântica portuguesa, mas essa veia satírica, né, inclusive por meio de uma acidez crítica da linguagem, ela é bastante inexplorada ao longo dos trabalhos sobre o romance, né? Então, por isso que, se a gente começar a observar muito finamente como é que o livro é estruturado em termos de linguagem, a gente acaba caindo num contrassenso que poxa, ele faz todo um retrato da burguesia portuguesa, né, das filiações, dos favores. A gente sabe que o Simão Botelho é filho de um juiz, e esse juiz consegue ou troca favores com os poderosos da cidade, assim por diante. Então, ele tem toda uma veia de crítica social, que é algo que comumente se coloca como um assunto que o romantismo não trata, né? Porque a literatura romântica, ela é acusada de ser alheia ao problema social, e o Camilo não faz isso, ele vai apontando criticamente esses liames, né, esses entraves, a corrupção e assim por diante,
e acaba dando um traço bastante irônico, bastante satírico, né, na linguagem. E aí vocês vão me perguntar, mas por que então ele é considerado um romance romântico? Porque ele trata de uma, ele dá expressão a uma vida, ou a descrição, a representação de uma vida burguesa centrada nas relações familiares, né, nas filiações, no amor como um produto do modo de vida burguês, né, não mais colocando em xeque, por exemplo, a questão dos casamentos arranjados, né, e o grande conflito do romance, o grande conflito dramático do romance gira em torno de um amor proibido. A gente costuma brincar que o Amor de Perdição é a versão portuguesa do Romeu e Julieta, né, porque ele trata desse amor proibido. E por essas três coisas, né, por se tratar de um romance como um gênero novo, que representa, inclusive, uma nova classe social, né, um novo segmento social que é a burguesia, por se tratar de um gênero que abarca vários outros gêneros e que ainda está em formação, se a gente pensar lá na teoria do romance do Bakhtin, né, e por, como é que eu vou dizer, trazer e associar muito fortemente ou pelo menos criar uma imagem que associa a pessoa do autor com a sua obra a uma aproximação, né, entre essas duas instâncias. E isso é algo que o romantismo nos traz como poética, né, como procedimento estético do seu período literário, né, essa associação entre a vivência do autor, a experiência do autor que é transformada em ficção, né, misturando essas duas instâncias, da arte e da vida. Então, nesse sentido, esse romance, ele é bastante romântico, porque ele trata desses três aspectos muito fortemente. E, claro, isso, como você disse, Lucas, ele vai totalmente contra aos parâmetros classicistas, né, clássicos, ou seja, da estética literária anterior, em que a noção de autoria nem existe. É com o romantismo que a gente tem, em primeiro momento, a criação e a execução do que nós conhecemos hoje como direitos autorais. E aí, sim, o que é interessante é que, né, primeiro, você tem o Camilo Castelo Branco se fundindo ao narrador, que supostamente herdou as cartas que foram pescadas, que foram jogadas, né, ao mar, e foram retiradas depois, e por meio das cartas é que esse narrador, das cartas trocadas entre o Simão Botelho e a sua amada, né, por meio do resgate dessa correspondência que esse narrador, que é um sobrinho, ele resgata essa história e ele reconta, ele remonta, né, no sentido de remontar mesmo, de reorganizar essa narrativa, e há, então, uma associação entre a vida pessoal, a experiência pessoal e o fato acontecido, né, e isso para os poetas e para os artistas, para os escritores clássicos, isso nem se passava em mente, né, essa associação entre vida e obra, e isso no romantismo ganha uma força muito grande e vai ajudar a sedimentar, inclusive, a ideia de genialidade e de originalidade de uma obra, né, com novos modos de contar, com um novo trabalho com a linguagem, com a derrubada dos modelos pré-estabelecidos, fixados pelo classicismo, por exemplo, né. O que o romance faz? Ele mistura vários gêneros literários, várias modalidades linguísticas, né, a gente fala de uma espécie, o Bakhtin vai falar uma espécie de plurilinguismo,
Exatamente, ou seja, várias línguas ou vários modos de linguagem, né, dentro do romance, e várias vozes dentro do romance. E por isso a sua novidade em termos de gênero, né, nesse sentido, sim. Então, o Camilo, ele acerta na execução desse novo gênero, que é um gênero que vai responder a um modo de vida completamente diferente do que a sociedade estava acostumada e estava estruturada. A ideia de autoria associada com a vida, a ideia de originalidade e a ideia de genialidade em termos de produção poética. Coisas que os clássicos ou os classicistas não tinham, né? Porque, falando assim, grosso modo, bem rapidamente, o modelo de composição poética dos clássicos, o grande barato é você seguir os modelos existentes. O romantismo não, ele detona, ele quer destruir todos esses modelos pré-estabelecidos. Eu acho bastante interessante, né, a relação entre o surgimento do romance e o contexto, de certa forma, que é também a profissionalização da profissão de escritor. Né? O Camilo foi, acho que, o primeiro grande profissional da escrita de Portugal, se eu não me engano. E tem muito a ver também com o romance, o objeto artístico se tornando também uma peça de consumo. Né? Ele está escrevendo o romance para ser consumido, ali, principalmente pela classe média. Tem muito a ver também com o contexto do pós-revolução francesa, com a mudança da classe dominante, deixa de ser a monarquia e passa a ser a burguesia. Né? Isso também gera outros modos de vida, gera outras formas artísticas. O romance ele passa a fazer aquela função que antes era do épico, de servir como uma espécie de espelho do mundo, representar a realidade. Então é bastante interessante olhar por esse ângulo, né, de ver o romance como esse representante, acho que é a melhor palavra, uma espécie de forma de representação mais fiel do mundo, como a gente encontra na obra do Camilo Castelo Branco. E é engraçado também que ele se aproxima, de certa forma, pelo menos me parece, eu acho que eu já li isso, se eu não me engano, foi do Márcio Moisés, não me lembro, que o Camilo ele seria uma espécie de Balzac português, ele tenta fazer um retrato de todas as esferas da vida portuguesa. Né? Talvez aí o volume gigantesco de obras produzidas por esse autor. E eu acho que a gente nota bastante aquele viés um pouco crítico que destoa do conteúdo normalmente esperado do romantismo, como a senhora disse, que costuma ser entendido como uma arte apolítica ou acrítica, né? Unicamente preocupado com o desmando do coração, algo assim, principalmente na passagem ligada, principalmente na passagem ligada ao convento, né? Então, fazendo uma leitura rápida aqui, a Teresa chega ao convento e tal, então alguém faz uma apresentação breve acerca de como é ali a vida no lugar, e aqui o narrador, então, intervém. Apenas a prioresa voltou as costas, disse a organista, a mestra de noviças. Que impostora, que estúpida, acudiu a outra. A menina não se fie nessa trapalhona, e veja se seu pai lhe dá outra companhia enquanto cá estiver, que a prioresa é a maior intriguista do convento. Depois que fez 60 anos, fala das paixões do mundo como quem as conhece por dentro e por fora. Enquanto foi nova, era a freira que mais escândalos dava na casa. Depois de velha, era a mais ridícula, porque ainda queria amar e ser amado. Agora que está decrépita, anda sempre este monstrengo fazendo lições e a curar indigestões. Teresa, apesar da sua dor, não pôde reprimir uma risada, lembrando-se da vida de Deus com os anjos que as esposas do Senhor ali viviam, o dizer da madre prioresa. Então, são tive um probleminha técnico aqui, só um instante. Enfim, fazendo aqui a conclusão daquilo que eu gostaria de dizer, aqui a gente nota bastante esse narrador, que ele é um narrador intruso, na verdade, nessa passagem, se nós formos prestar atenção. Veja só,
Teresa, apesar da sua dor, não pôde reprimir uma risada, lembrando-se da vida de Deus com os anjos que as esposas do Senhor ali viviam. Quer dizer, ele é extremamente ácido, satírico e descarado, né? Ao retratar essa vida no convento que está longe de ser uma vida santa. Então, esse viés crítico, bastante satírico, distancia, de certa forma, o Camilo daquilo que a gente entende como paradigma de romance romântico. Na verdade, assim, pegando nessa linha que você está de raciocínio, que você acabou de propor, e vai ao encontro aquilo que eu comecei a dizer lá atrás. Ele é considerado um romance a priori romântico, mas quando você começa a ler ele com bastante cuidado e prestar atenção na linguagem empregada, ele vai se revelando como um romance que vai, no limite, adiantar, ou pelo menos preparar o terreno para a obra realista do Camilo. Porque ele é um escritor, o Camilo Castelo Branco, ele é um escritor que transita muito bem entre os padrões, ele conhece muito bem os padrões de escrita e de composição românticos. A gente percebe que a própria estrutura do romance é uma estrutura folhetinesca que surgiu, é uma invenção burguesa, como você mencionou lá atrás. Nessa época que o livro começa a ser introduzido na sociedade como um produto de consumo, inclusive, né? E primeiro isso é publicado em forma de folhetim no jornal, né, diariamente, em que os romances inteiros eles são trazidos, diagramados, né, ao final da página do jornal, e aí o consumidor, o leitor, ele compra o jornal, vê lá as propagandas, as notícias, e embaixo, né, tá lá o capítulo do romance daquela semana, né. Então, o Camilo Castelo Branco, ele era um cara extremamente consciente do próprio funcionamento do gênero, mesmo sendo um gênero novo, né. O romance, então, de folhetim, ele vai ser uma espécie de mídia da época, inclusive para trazer essa questão da literatura como fruição, né, como informação, mas como fruição também, né, como uma distração ao leitor. E nesse ponto, né, a estrutura é uma estrutura bastante obediente a essa invenção burguesa, mas, claro, ele, como autor bastante consciente, bastante crítico, ele introduz dentro dessa estrutura um traço ou traços que são muito particulares do próprio Camilo como escritor, que é esse olhar ácido, essa crítica, essa ironia, nada passa despercebido por ele. E uma dessas marcas, como você bem destacou, é a intromissão do narrador, desse narrador onisciente, ou seja, que sabe tudo, e intruso, porque se mete, dá opinião, julga, né? E é justamente nesse recurso formal, que é a própria forma como ele estrutura o narrador onisciente, intruso, é esse recurso que vai permitir que nós, leitores, percebamos essa linguagem bastante ácida, bastante crítica, de toda uma estrutura. Então, como você também mencionou, né, o Camilo é comparado ao Balzac, né, porque ele tece uma crítica voraz a todos os segmentos sociais. É do filho super protegido, mais novo, que é o caso do Simão Botelho, nosso herói, né, do irmão mais velho, que, segundo ele, segundo o narrador, também não tem uma vida muito acertada, né, do juiz que protege, e que é pai dos dois, e que protege o filho mais novo, e troca favores políticos que vão influenciar nas suas relações sociais, né, no clero,
e todos os seus, e todas as suas demais hierarquias, né, desde da madre superiora até a noviça, né, ele vai criticando, e claro, né, mostrando todas as incoerências, e todas as hipocrisias, né, porque ele consegue perceber muito bem a medida do papel social que um determinado personagem exerce, né, como aparência, mas o quanto esse papel destoa daquilo que o personagem realmente é, né? Então, essa investigação, que é uma investigação de cunho moral, social, ele é muito presente nesse romance. Então, não venham acusar o Camilo de uma cegueira em termos de instituição social, que ele não tem, muito pelo contrário, né? Então, embora ele represente, ao longo da narrativa, uma história de amor perdido, descabelado, né, uma paixão em que aflige esses dois jovens, desse amor impossível, ele tem consciência de que o romance, ele tem essa história, que é um enredo propriamente, em termos de tema, que dialoga bastante com a estética do romantismo, mas ele não faz isso de forma ingênua, ele não coloca isso de uma forma séria, muito pelo contrário. Se a gente pegar, por exemplo, o capítulo que abre, né, a parte lá da introdução, se você me permitir, eu leio um trechinho, pode ser? Que ele diz assim, ó, ele é bastante irônico, que ele diz assim, ó, folheando os livros de antigos assentamentos no cartório das cadeias da relação do Porto, li, e aí o narrador falando, né, das entradas dos presos desde 1813 a 1805, as folhas 232, o seguinte, então olha só como ele vai dando dados de veracidade, né, essas informações, olha, eu li lá no cartório, tem um documento, né, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Simão Antônio Botelho, que assim disse chamar-se, ser solteiro, estudante na Universidade de Coimbra, natural da cidade de Lisboa. Olha como tem um gênero dentro do outro. Isso aqui simula, né? Você tem uma escritura, um documento de cartório dentro de um romance. Lembra que eu falei do romance que é plurilinguístico, né? Ou seja, que tem várias modalidades de fala e de gênero textual mesmo, dentro de uma obra só, né? Aí ele vai descrevendo, ó, natural da cidade de Lisboa, e assistente na ocasião de sua prisão na cidade de Viseu, idade de 18 anos, filho de Domingos, aí ele vai dar todos os nomes, como se fosse uma procuração, uma coisa bem formal, um documento de cartório mesmo. Só que junto com isso, ele mistura a seguinte descrição, ó, estatura ordinária, comum, né, cara redonda, olhos castanhos, cabelo e barba preta, vestido com uma jaqueta de boetão azul, colete de fustão pintado e calça de pano pedrez. Né? Imaginem a figura vestida, né, com jaqueta de baetão azul, colete de fustão pintado e calça de pano pedrez. E fiz este assento que assinei Felipe Moreira Dias, dá até o nome do cartorário aqui. À margem esquerda desse assento está escrito, foi para a Índia em 17 de março de 1807, que é quando termina a história do romance, em que ele é exilado e acaba morrendo de escorbuto, né, na viagem, antes de chegar no degredo. E aí é o que vem a parte que eu queria destacar bem rapidamente para vocês, né, para quem está nos vendo, que é essa intromissão do narrador, que é de cunho bastante crítico e irônico, que ele diz assim, não seria fiar demasiadamente na sensibilidade do leitor se cuido que o degredo de um moço de 18 anos lhe há de fazer dó. 18 anos, e aí ponto de exclamação. O arrebol dourado e escarlate da manhã da vida, as louçanias do coração que ainda não sonha em frutos, e tudo se embalsama no perfume das flores. 18 anos, o amor daquela idade, a passagem do seio da família nos braços de mãe, dos beijos das irmãs para as carícias mais doces da Virgem, que se lhe abre ao lado
como flor da mesma sazão e dos mesmos aromas, e à mesma hora da vida, 18 anos, e degradado da pátria, do amor e da família, nunca mais o céu de Portugal, nem liberdade, nem irmãos, nem mãe, nem reabilitação, nem dignidade, nem um amigo, é triste. E aí, de novo, ele chama o leitor, olha aqui, ó. O leitor, de certo, se compungiria, e a leitora, se lhe dissessem, em menos de uma linha, a história daqueles 18 anos, choraria. Amou, perdeu-se e morreu amando. Então, é muito curioso esse trecho que eu acabei de ler, porque tem várias coisas aí, intromissão do narrador e uma consciência claríssima de que, primeiro, a história é super brega, né? E esse narrador tem consciência disso, ele tem clareza disso, mas essa breguice, né? Esse apelo, esse exagero, é algo que faz parte da estética romântica, né? Dessa história, né, do abandono, do sair do seio familiar, de ser exilado, de nunca mais retornar, né? Então, esse apelo emocional é algo bastante característico das obras românticas, essencialmente um apelo burguês, à vida burguesa, né? A estrutura familiar burguesa. Tudo que sai fora desse padrão, né, é denominado como perda e como algo passível de ser reclamado, lamentado e assim por diante. O que é o herói romântico? É aquele que não se encaixa nesses padrões. Então, por isso, Simão Botelho é um herói romântico, porque ele dá um pesão em toda essa estrutura burguesa e familiar, embora ele seja o protagonista dessa mesma história burguesa e familiar. Então, é bastante notável como ele é descrito como uma figura caricata. Agora que a senhora leu esse trecho, ele é descrito bem como uma caricatura, de certa forma, né, de um herói de romance. E é engraçado como realmente ele subverte a ordem, né? Teoricamente deveria ser um sujeito, enfim, dedicado a dar sequência aos negócios da família, né? Algo nesse sentido, a produzir riqueza, e ele se lança numa aventura amorosa e subverte mesmo essa lógica romântica. E aí, pode falar. Na verdade, a lógica romântica é justamente subverter esses valores burgueses, né? Então, ele sai do eixo, ele sai do pino, e isso é, digamos assim, característica, uma característica do herói romântico, justamente não se importar com essas estruturas. Então, o que o romancista faz? Ele mostra que essas estruturas são estruturas criadas, né, em que, a partir das quais se monta os valores da família, da igreja, da sociedade, da moral, né? Ele mostra que todas essas estruturas, elas estão em pé, elas estão prontas, digamos assim, né? E o herói romântico, ele é aquela instância que vai justamente contra essas estruturas pré-estabelecidas. E por isso, né, por isso essa questão da rebeldia, da genialidade, da boemia, porque é tudo que sai fora daquilo que foi estipulado socialmente, né? E o romance, então, ele retrata esse movimento de fora dessa órbita social e inclusive, mostra essa estrutura de dentro para fora, ou seja, de forma crítica. Esse herói, ele sai dessa estrutura porque essa estrutura é falha. Ela já está desgastada, né? E o que o romantismo como estética nos coloca, né? Algo que o realismo, por exemplo, vai se valer, né? Ele vai mostrar que essas estruturas, elas são criticáveis, elas são questionáveis, elas são problematizadas, especialmente no realismo, que é a estética literária posterior, né? Só que com base em algo que um romance como esse do Camilo Castelo Branco já fez, que é,
olha, esse herói romântico, ele luta contra essas estruturas já formadas, e ele luta contra porque essas estruturas já são falidas. Então, ele não vai se encaixar, nunca. Pelo contrário, ele vai tentar derrubar, ele vai tentar questionar, problematizar essas estruturas cada vez mais. Né? Qual que é a principal voz auxiliar aí para isso? Não só as ações do personagem protagonista, que é rebelde, descabelado, né, passional, assim, falando bem grosso modo, como se fosse um pitbull brigão, né, nervoso, assim, contra aquilo que prende ele, contra aquilo que ele quer realizar, né, e além de tudo, né, não só na pessoa ficcional do protagonista, ele tem essa rebeldia, mas o próprio narrador, ao estruturar uma espécie de metalinguagem, ele já vai tecendo toda uma crítica em relação essa estrutura social, ou seja, esse protagonista rebelde, ele é fruto dessa própria estrutura. Por isso que é aí que está a genialidade do romance, inclusive, né? Ele mostra que esse mundo burguês existe, ele mostra que o protagonista não se encaixa nesse mundo burguês, mas, ao mesmo tempo, ao não se encaixar, ele mostra o quanto esse mundo burguês é complicado e é problematizável, é questionável. Naquela hora, na verdade, eu me expressei mal. Eu falei que ele se rebelava como se se rebelasse contra o ideal romântico. Na verdade, não, né? O que eu quis dizer, e acabei me enrolando aqui nas palavras, foi que ele se rebela contra o ideal burguês, né? Porque ele seria um personagem tipicamente romântico. Mas, enfim, de qualquer forma, a explicação vale, sem sombra de dúvidas. Mas a senhora tocou um ponto que é bastante interessante, que de certa forma, essa aproximação com o realismo, no sentido temático da coisa, de que ele tematiza essa questão de que o protagonista que não se encaixa nesse meio burguês é também fruto dele. E no realismo a gente tem essa ideia, né, de que se retrata normalmente o tipo patológico, que você partir do tipo patológico para mostrar que a textura social está fadada a ruir, porque o organismo em si está doente, né, de certa forma, porque a sociedade em si está doente. E nesse sentido eles se aproximam, de certa forma, porque os dois mostram, de certa forma, que a situação social está prestes a ruir, porque as instituições que afundam têm problemas, são falhas, de certa forma, são problematizáveis. Então, a diferença ali seria justamente o tratamento da forma, né? Na medida em que não me parece correto afirmar que o Simão Botelho representaria um personagem patológico ou vicioso. Pelo contrário, ele representaria, de certa forma, um sujeito muito virtuoso, né, na medida do espectro romântico. Um sujeito que se pela sentimentos, né, pela amorosidade, pela emoção, ao contrário do que se entende num personagem realista. Normalmente é retratado como vicioso, né? Na verdade, o que acontece, né, pensando nessa estética que está por vir, que é a do realismo, para se construir todo o parâmetro da poética realista, o romantismo vai servir como base, né? Então, é claro que é relativamente fácil, em termos de regra de composição, né, apontar essas falhas na poética romântica, né, e dar uma outra orientação para isso, nesse movimento literário posterior. Acontece que com o Camilo Castelo Branco, isso se dá de uma forma muito particular, porque, como eu disse anteriormente, ele não é um autor, ele não é um escritor nada ingênuo, né, e ele tá praticamente com o pé em cada canoa. Ele tem um romance que se chama Coração, Cabeça, Estômago, e o próprio título do romance já encena essa passagem dele como escritor
para os movimentos estéticos posteriores, porque ele está no entre-lugar. Então, o Amor de Perdição é um romance considerado estritamente romântico, né? E o Coração, Cabeça e Estômago, ele faz uma espécie de retomada do seu percurso como escritor, né? Em que o seu protagonista, ele passa ao longo da vida por essas 3 fases: a fase do coração, metonímia do romantismo; a fase da cabeça, metonímia do realismo; e o estômago, metonímia do naturalismo, certo? Então, esse protagonista, ele passa por essas 3 fases, e, claro, é um comentário metalinguístico sobre o próprio percurso desse autor, que soube lidar muito bem e transitar muito bem por essa época de transição entre um movimento literário e outro. Então, por isso que às vezes a gente considera ou se confunde ao olhar o Amor de Perdição, pensando no restante da obra, porque muito do que tem no Amor de Perdição vai aparecer no Coração, Cabeça e Estômago, por exemplo, e é esse traço justamente da consciência plena, de ter que, em estéticas literárias, em períodos literários diferentes, lidar com regras de composição diferentes, né, e transitar bem em todas elas. E ele faz realmente isso, porque ele tem controle e ele tem consciência de que um romance romântico precisa ter uma heroína descabelada, passional, que morre fraquinha, amarelinha, de tristeza, né? Então, aquilo que você falou, ele apela para todos os clichês, né, de morte, vida, de suicídio, das emboscadas, né, das reviravoltas. Se você pegar o romance em termos de organização de capítulo, ele responde bem à estrutura do folhetim romântico, que é fechar o capítulo com um gancho, convidando o leitor a continuar lendo o romance, né? Então, ele cria uma situação dramática ao longo do capítulo, ele deixa essa situação, ele finaliza o capítulo e deixa essa situação dramática em aberto, para que o leitor fique curioso e compre o jornal no outro dia para ver qual é o resultado desse capítulo que ele deixou em aberto. Então, ele tem plena consciência dessa estrutura, que é uma estrutura folhetinesca, essencialmente burguesa, né, e que vai ser herdada pelo romance realista, por exemplo, né? Então, claro, a gente tem essa divisão entre períodos literários, classicismo, romantismo, realismo e assim por diante, mas a gente não pode esquecer que, em se tratando de literatura, isso é uma mera divisão didática, né? Porque, em termos de composição poética, essas escolas literárias, elas vão dialogar e elas vão apresentar obras em que esses elementos eles vão se cruzando, e um recurso formal de composição vai fazendo a base para a criação de recursos novos, e esses novos incluem a retomada de recursos antigos, e assim por diante. Então, nesse sentido, a gente encontra diversos autores de transição, além do Camilo Castelo Branco, né? Por exemplo, o Garrett, que eu citei lá no começo, é um autor que transita entre o neoclassicismo e o romantismo. Principalmente na sua composição poética, você nota bastante um meio termo, digamos, entre aquela harmonia, aquela racionalidade clássica, que beira quase que a descrição, quase que um empirismo, de certa forma, com o sentimentalismo romântico. Enfim, eu acho que nosso horário já está dando aqui. Gostaria de agradecer a professora Ellen por vir aqui conversar conosco. Muito obrigado, professora, pela gentileza de disponibilizar uma parte do tempo. A senhora gostaria de dar um recado final? Bom, eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Obrigada pela lembrança, obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Para mim é sempre um prazer.